Olá amigos e amigas, espero que estejam todos ótimos. Daqui fala o vosso amigo Johnny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, queria apenas vos pedir um pouco de suporte e que metam um like no vídeo, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram e partilhem o vídeo no caso de gostarem. Muito obrigado por tal desde já. Desde que comecei a pensar em criar o canal, que sempre quis um dia ter a oportunidade de falar de vários temas e fontes de entretenimento. Decidi começar a falar de anime no início, pois sempre foi uma grande pancada minha, mas eu tenho outras. Quando perguntei no Insta o que iriam preferir ver em um vídeo meu para além de anime, a resposta esmagadora foi jogos. Então, é sobre isso que irei falar hoje. De facto, os jogos são de veras especiais, pois embarcamos num novo mundo dentro do nosso controle e tomamos decisões, o que nos faz criar um vínculo maior com os personagens e sentirmos empatia por estes e pela narrativa que estamos vivenciando. Irei falar sobre os 3 jogos que mais gostei na PS4 e porquê. Vou falando desde os que gostei menos ao que gostei mais, mas todos estes são excelentes. Irei excluir jogos como o remaster do Final Fantasy X, pois já tinha tido a versão original para a PS2. Jogos como o God of War e o Jedi Fallen Order, os quais eu sei que iria amar, não estão aqui, pois infelizmente ainda não tive a oportunidade de os jogar, mas tenciono jogar estes no futuro. Pois bem, o primeiro jogo do qual irei falar é o famoso e tão antecipado na altura jogo do Spider-Man para a PS4. Um jogo que superou muito as minhas expectativas, as quais já eram bem elevadas. Sempre fui muito fã do Spider-Man desde criança. Li BDs dele, joguei outros jogos, vi os filmes vezes sem conta, mesmo os que não gostei por algum motivo masoquista. Logo, eu sempre iria ter grandes expectativas no que toca ao Spidey, especialmente depois daqueles trailers. Antigamente havia um jogo do Spider-Man para a Dreamcast, PlayStation 1 e Nintendo 64, o qual eu achei que para mim nunca seria ultrapassado, pois trazia algumas vozes dos desenhos animados em inglês, claro. Os controles eram simples e divertidos e tinha vários inimigos do Homem-Aranha num só jogo. Entre eles o meu favorito, Carnage. Bem, o Carnage pode não estar presente neste novo jogo da PS4, tal como o Venom, entre outros personagens que eu adoro, mas adorei ter o Kingpin presente no jogo. A Black Cat e a Silver Sable foram muito bem usadas também, mas antes de aprofundar demasiado nos outros personagens, vamos falar de como este título funciona bem como jogo. Todos em criança já se perguntaram como seria andar a boliçar nas ruas de Nova York como o Spider-Man e bem, este jogo oferece a experiência mais próxima disso. Os controles são simples, porém, tal torna o jogo ainda mais divertido e acessível para diferentes jogadores. Para além do fato original do jogo, tens muitos fatos vindos da banda desenhada para desbloquear, cada um com habilidades diferentes, que são os belos easter eggs à fonte da origem do personagem. Também encontras neste jogo easter eggs dos Avengers. Enquanto baloiças pela cidade à procura de crimes, itens ou missões, podes ouvir o grande J. Jonah Jameson a falar mal de ti e a destracer as tuas ações a um podcast. Tal me deu um bom senso de nostalgia. Os atores das vozes fizeram um excelente trabalho dando vida aos personagens e os escritores do jogo arrasaram os personagens, especialmente o Peter Parker. Sinto que lhe foi feita muita justiça neste jogo. A relação de Peter com Mary Jane foi mais subtil do que eu estava à espera e não interferiu de forma negativa no desenrolar da história. Até as partes de stealth que jogamos com ela, eu consegui desfrutar. O Doc Ock nunca foi dos meus vilões favoritos do Spider-Man, mas a evolução da sua relação com o Peter, que passa de mentor e aluno a vilão e herói, foi feita na perfeição. E a história dele foi tão bem contada no jogo que senti mais empatia por ele do que nunca. Em relação aos outros membros do Sinister Six, bem, eu teria gostado mais de ter tido o Green Goblin, o Mysterio ou o Venom, por exemplo, como vilões, do que o Rhino ou o Electro. Mas isto é apenas um gosto pessoal. O Electro para mim é apenas ok, mas nunca gostei do Rhino, não me perguntei porquê. Porém, foram bem representados como todos os outros vilões deste jogo e compreendo que queriam abrir terreno para o Venom e o Green Goblin, para o seu desenvolvimento ter mais impacto nas sequelas, pois estes são personagens muito importantes na história deste herói. Amei os gráficos e gostei do áudio, porém nenhum jogo é perfeito. E, tal como todos os jogos de um vasto mundo aberto, este jogo sofre do problema de que muitas das sidequests se tornam repetitivas, algo que se torna mais exaustivo para o cérebro nas DLCs. Alguns dos desafios do jogo, como os do laboratório, para mim foram um pouco chatos, porque num jogo do Spider-Man nós estamos sempre ansiosos pela ação. Quanto à narrativa, está muito bem construída, cheia de momentos de humor,
tensão e sentimentais. Pegaram em vários elementos das histórias das BDs e criaram a sua, a qual tinha uma sensação original com os toques de nostalgia. Em resumo, este é um jogo que eu recomendo muito, não só para os fãs do Spidey, mas também para quem gosta de jogos de ação. Este tem muitas surpresas e personagens que eu honestamente não estava à espera que aparecessem já no primeiro jogo desta nova série de jogos. Mas foram uma surpresa agradável. Este jogo vale muito a pena mesmo. O jogo do qual irei falar a seguir foi até há relativamente pouco tempo o meu jogo preferido da PS4, o qual me surpreendeu muito. E estou falando, claro, do belíssimo Red Dead Redemption 2. Normalmente eu não compro um jogo com 2, 3, 4, 5 e por aí adiante no título sem ter jogado o original primeiro. A não ser que sejam jogos do género Final Fantasy, que cada história é a sua própria história, ainda que sejam numerados. Contudo, sabendo que este jogo era uma prequela e sendo ele tão bem criticado, tive que o adquirir. Sempre gostei dos GTAs, mas para mim este jogo está em um outro nível completamente. Red Dead Redemption 2 conta a jornada de um fora da lei chamado Arthur Morgan e de sua redenção, tal como mostra como o seu grupo de foras da lei tinha dificuldades a se adaptar ao final da era dos cowboys e foras da lei. No início, Arthur segue de forma inquestionável o líder de seu bando, Dutch, o qual se opunha ao poder excessivo que o governo estava ganhando à medida que a tecnologia se desenvolvia cada vez mais. Porém, as tentativas de Dutch de ir contra aquilo que, a seus olhos, representava o pior da América, começam rapidamente a prejudicar o seu bando. Os planos de Dutch vão ficando mais loucos e perigosos durante o decorrer do jogo, e nós vemos como Arthur, que se auto-intitulava de ser um homem mau, se apercebe que a sua era está acabando e que ainda vai a tempo de fazer aquilo que considera correto. O arco de redenção de Arthur muda conforme as tuas escolhas pessoais durante o jogo, podendo alcançar a redenção total de forma heroica ou anti-heroica aos olhos dos outros personagens. Também afeta ligeiramente o destino final do personagem. Este jogo explora temas como o crime, moralidade, doenças, traições, vinganças, prostituição, alcoolismo, redenção e até mesmo a esperança. Vários segredos podem ser encontrados ao longo deste enorme jogo de mundo aberto com muito para explorar, desde serial killers a vampiros, aliens e até mesmo viajantes no tempo. Porém, geralmente este é um jogo muito realista. Contudo, se quiseres fugir a tal realismo, podes procurar estas missões extras que são sempre muito divertidas. Podes comprar ou roubar tudo, desde armas a cavalos. Tens muita liberdade no jogo e diversas opções. Alguns se queixam que as viagens de cavalo podem se tornar um pouco entediantes, porém eu discordo. Ver aquelas paisagens belas a 4K para mim valia muito a pena. Então sempre desfrutei muito destas. Algumas missões podem ser um pouco aborrecidas para alguns, mas para mim mais de 95% são puro divertimento. Dou um destaque especial aos gráficos divinais que este jogo dispõe, a seus personagens cativantes e seus belos sons, entre muitos outros aspectos. Acabas por te afeiçoar tanto ao bando que cada vez que algum membro morre, não consegues deixar de te sentir mal, pois já os conhecias tão bem. Recomendo muito este jogo. É diversão pura, com momentos que nos fazem refletir sobre a vida e sofrer com os personagens em certas situações, mexendo muito com os nossos sentimentos em diversos aspectos. Este jogo foi uma das melhores experiências de entretenimento que tive na minha vida. Fazendo-me rir, dando-me raiva em certas situações, sentir alívio e felicidade em outras, e é um jogo que eu considero uma verdadeira obra de arte. Honestamente, seria muito difícil algum jogo me fazer gostar mais dele do que o Red Dead Redemption 2, mas já sabia que tal iria acontecer, pois o jogo que eu estava à espera desde 2013, se não estou em erro, foi anunciado entretanto, o remake do meu jogo predileto, Final Fantasy VII. A minha história com este jogo começou quando eu tinha 7 anos. Vi o meu primo a jogar e ele explicava uma história, pois eu não sabia falar inglês na altura, mas rapidamente fiquei encantado com aquele mundo e seus personagens que estavam presentes e uma história profunda, trágica e inesquecível. Durante a minha pré-adolescência e novamente durante a minha adolescência joguei o Final Fantasy VII original, já com um bom entendimento de inglês, e este tornou-se rapidamente a minha história favorita, juntamente com The Legend of Zelda e o Senhor dos Anéis, são as únicas coisas que eu consigo comparar ao Dragon Ball. E quem segue os meus vídeos sabe bem a loucura e o amor que eu tenho por Dragon Ball. Já agora, eu gosto de Dragon Ball FighterZ e de Xenoverse, mas
não tanto como estes três que mencionei, e Kakarot só não está entre os meus favoritos de PlayStation 4, porque repete uma história que, embora eu ame muito, tanto quanto a do Final Fantasy VII e Senhor de Janeiro, como eu já tinha dito, e vá, o Zelda não é tanto à base da história, mas vocês percebem. Já vi essa história do Dragon Ball inúmeras vezes. Continuando, Final Fantasy VII é um jogo sobre ultrapassar a dor e toca em temas muito fortes como lidar com a morte, experiências humanas, corrupção, superar o nosso passado e sofrimento, entre outros temas. Final Fantasy VII foi o primeiro jogo que me fez chorar e sentir deprimido por a morte de uma personagem fictícia. E para mim, tem o melhor protagonista e vilão dos videojogos. Mas, como o remake se compara a esta bela obra de arte? Bem, o remake será dividido por partes, a história não foi toda contada ainda e houve algumas alterações em nível de história, as quais só saberei se adoro ou odeio, dependendo do seu impacto e desenvolvimento nos jogos futuros. Em termos de jogabilidade, é muito diferente do OG, o qual tinha um sistema de luta por turnos, pensem no Pokémon, por exemplo. No remake, a jogabilidade é mais moderna, sendo que tu controlas os movimentos dos personagens direta e livremente, mas podes parar o combate para usar poções, fazer summons, ataques especiais, entre outras coisas, e muito honestamente eu amei este novo estilo de luta. Existe outro modo, o qual eu não explorei, pois consiste em os personagens lutarem automaticamente e tu apenas interferes para lhes dar itens, fazer summons, ataques especiais e por aí, se não estou em erro. O que por acaso não me chamou nada a atenção. Em relação aos gráficos, são belos e nos mostram Midgar, o centro deste jogo, o palco do jogo, por assim dizer, muito além daquilo que a PlayStation 1 alguma vez poderia ser capaz, mostrando mais de seus habitantes, tendo novos desafios e conseguindo a proeza de fazer até uma espelunca cheia de lixo para ser um lugar lindo. Sendo Final Fantasy da Square Enix, a banda sonora é top, tanto os novos sons como as novas versões dos antigos, que trazem memórias queridas para aqueles que jogaram o OG. Em relação aos personagens, o remake arrasou estes completamente. O personagem principal, Cloud Strife, é tal e qual eu me lembrava dele e tal e qual eu imaginaria que ele seria num remake, né? Porque antigamente tínhamos aquelas caixinhas com as falas. A Aeris, ou a Aerith, como lhe chamam agora, ainda se tornou mais carismática no remake do que já era. E eu sempre adorei esta personagem. A meu ver, o Barret, que nunca foi dos meus personagens preferidos, foi muito bem tratado neste remake e subiu muito na minha consideração mesmo. Em termos de combate, todos os personagens se destacam, seja Cloud com a sua espada, a Buster Sword, Tifa com o seu estilo de luta brutal, Barret com as suas armas e a Aerith com os seus feitiços. Embora este jogo conte apenas uma pequena parte do original, deu uma nova vida a esta, tal como novos sítios para explorar, personagens, desafios, mas apesar de algumas alterações, as bases da história que todos amávamos se mantêm as mesmas. Cloud Strife é um ex-soldado de uma companhia corrupta, reservado, frio e arrogante, mas que se preocupa muito com os outros. Um dia ele se junta a um grupo de ecoterroristas conhecidos por Avalanche, que tentavam salvar o seu planeta, Gaia, da mesma companhia poderosa que estava extraindo a energia deste para usar tal a seu benefício. Porém, este jogo é apenas uma pequena parte da história. Para quem já jogou o OG e ainda não teve a oportunidade de jogar este jogo, muitas coisas não serão reveladas neste, pois só acontecem muito mais à frente no OG. Mas o jogo nunca desconta que há algo de errado com o Cloud e com o seu passado. Apenas o que é. Gostei da forma como ele foi retratado no remake, pois há certas coisas que são melhor mostradas com a tecnologia de hoje em dia, como por exemplo a sua falta de habilidades sociais, que o levam a ser um savage completamente para os outros, e a forma como este fica atrapalhado e não sabe reagir bem quando lida com raparigas, tornando os seus momentos com estas hilariantes. Aviso já que quem já jogou o jogo antigo e ainda não teve a oportunidade de jogar um novo, que haverão mudanças, as quais vocês só irão entender bem no final, especialmente no que tem a ver com o Sephiroth. Muitos não gostaram de algumas mudanças na história, mas eu estou de mente aberta. Os jogos seguintes irão definir se estas valem a pena ou não. Para já, gostei de tudo o que o jogo me ofereceu, o que eu estava à espera e o que não estava. Adorei o novo personagem Shadley, o qual te dá missões, as quais mais tarde darão acesso a summons e matérias, incluindo novos tipos de matéria, que para quem não sabe serve para te dar certas habilidades, pode ser poderes elementares, cura, entre muitas outras coisas.
Em termos de dificuldade, este jogo surpreendeu-me pela positiva, pois, ainda que eu tenha gostado do Final Fantasy XV, para mim, uma das maiores críticas negativas que posso fazer deste é que achei o jogo demasiado fácil e a história foi contada de uma forma estranha, a qual deixou muita gente na confusão. Final Fantasy VII Remake não comete tais erros. Bem, poderia passar horas a falar deste jogo, mas apenas direi isto. Foi o jogo que me deu mais satisfação a passar na PlayStation 4, com belas homenagens ao original, algumas mudanças interessantes e intrigantes, mas que introduz muito bem o mundo de Final Fantasy VII para novos jogadores. Os personagens parecem reais, pois todos têm os seus motivos para lutar e alguém para proteger. A psicologia de Cloud é fascinante, embora não muito explorada neste jogo. Em sua sequela vai surpreender muitos, pois este jogo vai se tornando mais e mais psicológico quanto mais avanças neste. Tendo muitas reviravoltas, aconselho também a que joguem ao OG, pois mesmo com os gráficos antigos, continua a ser um jogo fenomenal. E bem, malta, estes foram os 3 jogos que mais me marcaram na PS4, ou pelo menos os que eu mais gostei, mas tenho muitos mais dos quais falar no futuro. Irei usar este dia extra de vídeo para falar de outros temas no anime. Espero que tenham gostado deste vídeo e que partilhem comigo as vossas melhores experiências na PlayStation 4. Estou sempre aberto a sugestões para novos vídeos. Agora despeço-me de vocês. Espero que fiquem todos ótimos e um grande abraço para todos.